Bem-vindo ao nosso especial de Natal, onde as histórias de terror ganham um toque macabro. Hoje, vamos embarcar em uma jornada assustadora com temas natalinos, onde a magia do Natal encontra o lado sombrio das lendas e mistérios. Prepare-se para ficar arrepiado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história arrepiante. E, claro, deixe nos comentários a sua própria história de terror para aparecer no próximo vídeo. Fique confortável, apague as luzes e, se ousar, nos acompanhe nessa noite de medo e mistério. Vamos começar! Era véspera de Natal, e eu tentava, com o pouco que tinha, manter a magia daquela noite viva para Lucas. Nossa sala estava iluminada por pisca-piscas que piscavam meio desajeitados, e a pequena árvore de plástico parecia quase digna sob os poucos enfeites gastos. Lucas, com seus olhos brilhando de expectativa, estava sentado no chão, concentrado na cartinha que escrevia para o Papai Noel. "Mamãe, você acha que ele vai ler?" perguntou, segurando o papel com suas letrinhas tortas. Sorri para ele enquanto arrumava os biscoitos no prato. "Claro que vai, meu amor. Papai Noel sempre lê as cartas das crianças boas." Depois de deixar os biscoitos e um copo de leite na mesinha, coloquei Lucas na cama. A última coisa que ele fez antes de fechar os olhos foi sussurrar: "Boa noite, mamãe. Boa noite, Papai Noel." Mais tarde, já no sofá, o silêncio tomou conta da casa. O relógio batia devagar, e eu quase cochilava quando ouvi passos leves no corredor. "Lucas!" chamei, levantando-me. Mas não era Lucas quem falava. Era uma voz baixa e doce, vinda do porão. "Lucas, estou aqui." Eu congelei no meio da sala. A voz era grave, quase doce, mas carregava algo que fez minha pele arrepiar. Caminhei até o corredor, e lá estava Lucas, parado em frente à porta do porão, de pijama e pés descalços. "Filho, o que está fazendo aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. "Mamãe, ele chamou meu nome. Disse que era o Papai Noel." Apertei a mãozinha dele e o levei de volta para o quarto. "Não tem ninguém lá, Lucas. É só o vento fazendo barulho nas tábuas, ok?" Ele assentiu, mas percebi que não estava convencido. Enquanto o cobria com o cobertor, meu olhar voltou para o corredor. A porta do porão parecia maior agora, mais escura. Depois que Lucas adormeceu, fui até lá e me abaixei para observar a fechadura enferrujada. O silêncio pesava. Respirei fundo e toquei a maçaneta gelada, mas não tive coragem de girá-la. "É só minha imaginação", murmurei para mim mesma. Enquanto me afastava, ouvi de novo, baixinho, quase um sussurro: "Lucas, estou aqui. Me deixe sair." Naquela noite, dormi mal. Cada pequeno rangido da casa parecia vir do porão, e cada sombra projetada pelas luzes de Natal parecia se alongar até o teto do meu quarto. Lucas também não dormiu bem. Quando entrei no quarto dele pela manhã, ele estava sentado na cama, abraçando o ursinho gasto que carregava desde bebê. Seus olhos estavam fixos na janela, mas era como se olhasse além dela, para algum ponto distante. "Mamãe, ele disse que tem presentes lá embaixo. Disse que é um lugar mágico." Senti meu estômago revirar. A voz tinha voltado. Agachei-me na frente dele e segurei suas mãos geladas. "Lucas, você não pode mais chegar perto daquela porta, entendeu? Não importa o que ele diga." Ele assentiu, mas não me olhou nos olhos. Ao anoitecer, enquanto Lucas dormia, empilhei cadeiras e caixas contra a porta do porão. Tentei me convencer de que era exagero, mas alguma coisa lá embaixo me gelava até os ossos. Quando me virei para sair, ouvi novamente. Desta vez, a voz não era doce. Era baixa, arrastada. "Laura, deixe-me sair." A voz sabia o meu nome. A voz conhecer meu nome fez algo dentro de mim se partir. Uma rachadura fina e fria se espalhou pelo meu peito, como gelo sobre vidro. Naquela noite, sentei no sofá, com Lucas dormindo no quarto ao lado, e fiquei encarando a porta do porão.
As cadeiras empilhadas formavam uma barreira improvisada, mas eu sabia que não era suficiente. O silêncio da casa era opressor, quase tangível. Minha mente voltava sempre para a mesma pergunta: o que está lá embaixo? Tentei me lembrar de quando nos mudamos para cá. O porão já estava trancado. A chave nunca fora encontrada. O antigo dono morreu sozinho, sem família, sem amigos. A imobiliária sequer mencionou aquela porta. Um barulho baixo, como algo arranhando madeira, me fez levantar de um salto. Olhei para a porta do porão. Arranhões. Do outro lado. Apertei os lábios para não gritar. As luzes de Natal piscavam em silêncio, projetando sombras estranhas pelo corredor. Subi para o quarto de Lucas, deitei ao lado dele e o abracei com força. Ele resmungou algo baixinho. Mamãe, o Papai Noel está triste porque não deixamos ele sair. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Na manhã de Natal, acordei antes de Lucas. O céu ainda estava escuro, e a casa parecia mergulhada em um silêncio denso, como se esperasse por algo. Enquanto preparava o café, parei subitamente. Algo brilhava sob a árvore de Natal. Era pequeno, metálico, e parecia ter sido colocado ali com cuidado. Uma chave antiga. Peguei-a com dedos trêmulos. Era pesada, fria, com entalhes gastos pelo tempo. Não havia como negar. Era a chave do porão. Mamãe? A voz de Lucas me assustou. Ele estava na porta da cozinha, esfregando os olhos. O Papai Noel deixou um presente para você? Engoli em seco e escondi a chave no bolso do meu casaco. Não, filho. É só um enfeite que caiu da árvore. Lucas franziu o senho, mas não perguntou mais nada. Durante o dia, tentei agir normalmente, mas o peso daquela chave parecia crescer no meu bolso. Cada passo que eu dava pelo corredor, sentia como se algo lá embaixo estivesse me esperando. À noite, quando coloquei Lucas na cama, ouvi novamente. Baixo, gentil, quase paternal. A chave está com você, não está, Laura? Está na hora de abrir a porta. Eu não conseguia mais ignorar. A chave pesava no bolso, como se tivesse vida própria, pulsando contra minha pele. Lucas dormia profundamente, o rosto sereno sob a luz suave do abajur. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo como se tentasse me avisar para voltar. A árvore de Natal piscava no canto da sala, mas sua luz parecia fraca, distante. Parei em frente à porta do porão. As cadeiras e caixas ainda estavam empilhadas, mas agora pareciam frágeis, inúteis. Com as mãos trêmulas, removi a barreira improvisada e segurei a chave. Ela entrou na fechadura com um clique seco. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma escuridão espessa, quase sólida. Um cheiro úmido e antigo escapou pelas frestas, e o frio que vinha lá de baixo parecia cortar minha pele. Laura, venha. A voz não sussurrava mais. Ela me chamava, gentil, quase doce. Desci os primeiros degraus, a madeira velha gemendo sob meus pés. As sombras pareciam se mover ao meu redor. Algo brilhava mais ao fundo, um reflexo dourado, talvez um sino, talvez um enfeite. Então, senti uma mão gelada tocar meu tornozelo. Eu gritei. Eu não conseguia mais ignorar. A chave pesava no bolso, como se tivesse vida própria, pulsando contra minha pele. Lucas dormia profundamente, o rosto sereno sob a luz suave do abajur. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo como se tentasse me avisar para voltar. A árvore de Natal piscava no canto da sala, mas sua luz parecia fraca, distante. Parei em frente à porta do porão. As cadeiras e caixas ainda estavam empilhadas, mas agora pareciam frágeis, inúteis. Com as mãos trêmulas, removi a barreira improvisada e segurei a chave. Ela entrou na fechadura com um clique seco. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma escuridão espessa, quase sólida. Um cheiro úmido e antigo escapou pelas frestas, e o frio que vinha lá de baixo parecia cortar minha pele. Laura, venha. A voz não sussurrava mais. Ela me chamava, gentil, quase doce. Desci os primeiros degraus, a madeira velha gemendo sob meus pés.
As sombras pareciam se mover ao meu redor. Algo brilhava mais ao fundo, um reflexo dourado, talvez um sino, talvez um enfeite. Então, senti uma mão gelada tocar meu tornozelo. Eu gritei. O grito ficou preso na minha garganta. A mão fria que tocou meu tornozelo me fez travar no lugar. Algo se movia na escuridão abaixo de mim, algo grande, pesado. Eu não queria olhar, mas meus olhos estavam fixos no fundo do porão, onde os reflexos dourados brilhavam cada vez mais intensamente. Com um esforço tremendo, voltei para a porta e a tranquei rapidamente. O som de algo raspando contra as paredes ecoava pelo espaço abaixo de mim. Mas o pior não era o barulho, era o silêncio que se seguiu. De volta ao corredor, a casa parecia ainda mais vazia. As paredes sussurravam, e o vento lá fora se misturava ao som de algo se arrastando lentamente. Não era só a voz do porão que me chamava agora. Era uma presença, algo real e palpável, que estava começando a se manifestar. Voltei ao quarto de Lucas, mas ele não estava lá. Eu o chamei baixinho, meu coração batendo forte no peito. Ele não respondeu. Foi quando ouvi novamente, mais perto, quase atrás de mim. Você não pode correr, Laura. Eu já estou aqui. Corri pelo corredor, minha respiração ofegante e o som de meus passos batendo forte no chão de madeira. O quarto de Lucas estava vazio, a cama amassada, mas ele não estava lá. O pânico se espalhou como fogo. Eu gritei o nome dele, mas a casa estava silenciosa, estranhamente imóvel. Foi então que ouvi o som de algo suave, como se estivesse sendo arrastado pela casa. Vinha do porão. A voz estava mais forte, mais clara. Laura, venha até mim. Senti minhas pernas fraquejarem. O medo me paralisava, mas algo dentro de mim, uma força irracional, me empurrou para frente. Eu sabia que tinha que descer novamente. A cada degrau que descia, o cheiro de mofo e algo metálico ficava mais forte. A luz da árvore de Natal piscava atrás de mim, como um lembrete do que eu estava deixando para trás. Quando cheguei ao fundo do porão, vi o que estava me chamando. Lucas estava de pé, de costas para mim, com os braços estendidos em direção à escuridão. Ele parecia diferente, como se estivesse em transe. Lucas! Gritei, mas ele não se virou. Então, algo se moveu atrás dele, uma sombra escura que se contorceu e se esticou até me alcançar. A sombra que se esticava atrás de Lucas parecia viva. Ela se contorcia, com formas que não faziam sentido, como se fosse feita de pura escuridão. O medo se espalhou pela minha espinha, um frio gélido que me paralisou momentaneamente. Lucas, de costas para mim, ainda não se movia. Sua pequena figura estava imóvel, os braços estendidos como se estivesse esperando algo ou alguém. Eu chamei seu nome novamente, mais forte desta vez, mas ele não reagiu. A sombra continuava a crescer, agora envolvendo Lucas completamente, como uma mão invisível o abraçando. Um som suave de risadas, baixas, inumanas, ecoava no ar. Algo estava controlando meu filho. Algo muito mais antigo do que eu podia compreender. Sem pensar, corri até ele, tentando agarrá-lo, mas a sombra me impediu. Ela me empurrou para trás com uma força sobrenatural, me fazendo cair no chão gelado. Não! Sussurrei, tentando me levantar. Mas a presença era esmagadora. De repente, uma voz, não a do Papai Noel, mas profunda e poderosa, soou ao meu redor. Ele é meu agora, Laura. Você não pode mais salvar o que já foi perdido. As palavras da voz ressoaram como um trovão em minha mente, deixando-me atordoada e sem forças. Ele é meu agora. A frase se repetia como um eco, e eu mal conseguia compreender. O que aquilo significava? O que estava acontecendo com meu filho? Minha visão estava turva, mas eu ainda via a figura de Lucas, agora envolta pela escuridão, seus olhos vazios, como se não estivessem mais ali. Ele não era mais o Lucas que eu conhecia. Era uma casca, um corpo vazio, sendo consumido pela sombra que o abraçava. Com um esforço sobre-humano, me levantei e tentei agarrá-lo, tentando puxá-lo para longe da escuridão. Mas quanto mais eu lutava, mais a sombra me empurrava para trás, mais Lucas se afastava de mim. As lágrimas queimavam meu rosto enquanto eu chamava,
mas ele não me ouvia. Ele estava perdido. Por favor, filho, volte para mim. Mas a sombra parecia crescer ainda mais, cobrindo tudo ao redor. Eu estava sendo engolida pela escuridão, e o frio que vinha dela era sufocante. De repente, senti uma mão fria sobre meu ombro, e quando olhei para trás, não era Lucas quem eu vi. Era o próprio Papai Noel. A presença de Papai Noel, ou o que quer que fosse aquilo, me congelou por um instante. Seu sorriso não era gentil, mas uma expressão de pura malícia, como se estivesse se alimentando do meu desespero. Ele se aproximou lentamente, cada passo pesado e lento, e eu senti a frieza do seu ser atravessando o espaço entre nós. Você não pode mais salvar ele, Laura. Ele já fez a escolha, disse ele, com uma voz profunda, que parecia vinda de outro tempo. Eu não sabia o que fazer, mas o que eu sabia era que eu não ia perder Lucas sem lutar. Com um grito de raiva, me joguei contra ele. Meus braços tremeram enquanto eu tentava empurrá-lo, mas ele era forte, impossível de mover. Ele riu, aquele riso baixo e gutural que ecoou pelas paredes do porão. Foi então que ouvi a voz de Lucas, fraca, mas reconhecível. Mamãe. Olhei para o meu filho. Ele estava de volta, com os olhos nítidos, embora sua expressão estivesse marcada pela tristeza. A sombra recuou lentamente, como se não tivesse mais poder sobre ele. Eu corri até ele e o abracei. E, por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Eu sempre soube que retornar àquela casa seria difícil. Quando a minha mãe me ligou, convidando para o Natal, eu sabia que a visita não seria como as outras. Marcelo estava morto e, embora houvesse tentativas de seguir em frente, havia algo irremediavelmente quebrado em nossa família. Cada Natal, desde sua partida, era um lembrete doloroso de que o tempo não havia realmente curado nada. A casa estava igual. As mesmas paredes, a mesma árvore de Natal decorada com esferas brilhantes e uma estrela no topo. Eu me vi, por um instante, transportada para minha infância. Mas havia algo de diferente. O silêncio. Era denso, como se os próprios móveis estivessem retendo os ecos de tudo o que tínhamos perdido. A sala de estar, onde costumávamos conversar e rir, agora parecia um lugar estranhamente vazio. Minha mãe estava na cozinha, cortando os vegetais com a mesma precisão com que fazia as coisas, mas eu sabia que ela não estava ali de verdade. Ela estava distante, ausente, e seu olhar parecia procurar algo que não poderia encontrar. Meu pai, sentado à mesa, não disse nada. Ele apenas mexia no copo de vinho com a mesma calma fria, como se tentasse controlar algo que estava prestes a transbordar. Eu sentei na poltrona, olhando para a árvore de Natal. As lembranças começaram a me invadir. Marcelo, com seus olhos cheios de vida, sorrindo ao abrir os presentes. Lembrei-me do quanto tentamos ignorar os sinais, do quanto tentamos esquecer o que aconteceu naquela noite. Mas não conseguíamos. Eu não conseguia. E ali, naquela casa, o peso da saudade parecia esmagar qualquer tentativa de normalidade. O Natal nunca seria o mesmo. Nunca seria o que deveria ser. A noite estava mais fria do que o normal, e eu sentia que a cada minuto o ar se tornava mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu olhava para o relógio, aguardando o momento em que a ceia finalmente começaria. Mas, de alguma forma, o tempo parecia desacelerar naquela casa, onde as horas se esticavam até se tornarem intermináveis. A campainha tocou. Um som agudo, interrompendo o silêncio opressor que dominava o ambiente. Minha mãe olhou para o meu pai, como se esperasse que ele fosse até a porta, mas ele não se moveu. Eu, estranhamente, me levantei antes deles. Ao abrir a porta, o que vi não fazia sentido algum. Era um homem. Alto, elegante, com um terno preto impecável e um sorriso que não se parecia com um sorriso comum. Ele se apresentou como o guardião do tempo. Eu franzi a testa. Não havia qualquer razão lógica para ele estar ali,
e a atmosfera de mistério em torno dele me fez sentir um calafrio percorrendo a espinha. Vim trazer um presente para você, Clara, disse ele com uma voz suave, mas estranhamente autoritária. Ele entregou-me uma caixa pequena, de madeira envelhecida, com detalhes intrincados. A caixa parecia antiga, como algo tirado de uma outra época, e tinha uma energia inquietante. Eu hesitei, mas algo dentro de mim me empurrou a aceitar. Obrigada, murmurei, ainda sem entender o que estava acontecendo. O homem sorriu novamente, e seu olhar parecia mais profundo do que deveria. Ele não disse mais nada, simplesmente se virou e foi embora, sem se importar se eu seguisse ou se houvesse uma despedida. Apenas se afastou, deixando atrás de si o eco de seus passos. Quando fechei a porta, meus pais estavam me observando com olhos vazios. Não questionaram, não disseram uma palavra. O presente estava ali, na minha mão. A caixa. Eu a coloquei sobre a mesa e, antes mesmo de tomar a decisão de abri-la, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Eu não sabia como, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que não poderia ser evitado. Eu não sabia o que esperar quando abri a caixa. Algo me dizia que eu deveria, mas havia uma voz em minha mente que me alertava sobre o perigo de tocar naquela coisa. A caixa se abriu com um estalo, revelando um pedaço de papel antigo, amassado, mas ainda legível. No papel, estavam escritas palavras que eu não entendia, como se fossem de uma língua que minha mente não conseguia processar. Assim que olhei para aquele papel, a casa se transformou diante de meus olhos. O ambiente estava o mesmo, mas havia uma sensação estranha no ar, como se a realidade tivesse sido manipulada. Eu me vi de volta à sala de jantar, mas a cena estava idêntica àquela que acabará de viver minutos antes. O mesmo jantar, os mesmos olhares de minha mãe e meu pai, o silêncio denso e desconfortável. Não podia ser, eu estava já vivendo aquilo. Pânico tomou conta de mim. Levantei-me abruptamente, mas ninguém parecia perceber. Tudo estava se repetindo, como uma gravação que não consegue parar de rodar. O jantar começou novamente. Minha mãe cortando a carne, meu pai mexendo no copo de vinho. Eu olhei para as minhas mãos, tentei me beliscar, mas não era um pesadelo. Eu estava presa ali. Desesperada, tentei mudar a dinâmica. Falei sobre algo aleatório, algo que pudesse quebrar a repetição, mas não adiantou. A conversa seguia exatamente como antes. Fui até a árvore de Natal, tentei trocar um enfeite, mas, assim que o toquei, ouvi a campainha soar novamente. O homem, o guardião, estava lá novamente, com seu olhar enigmático. Ele não disse nada, apenas me observou com os mesmos olhos penetrantes. Eu queria gritar, mas algo me impedia. De repente, as palavras que ele dissera ecoaram na minha mente. O tempo é um presente, Clara. Era uma sensação estranha, um eco que não saía da minha cabeça. O ciclo estava se repetindo, e eu não conseguia entender por quê. Cada tentativa de interferir era inútil. Eu estava presa. Presa naquele dia. Naquela noite. Em um ciclo sem fim. O ciclo continuava, como se o tempo tivesse se tornado uma prisão de portas fechadas. Cada repetição da noite parecia me aproximar mais da verdade, mas também me empurrava para uma sensação de impotência crescente. A cada novo ciclo, eu tentava algo diferente, mas a realidade parecia me escorregar pelos dedos, como areia fina. Nada mudava. O mesmo jantar, o mesmo silêncio, as mesmas falas. Eu estava paralisada em um loop interminável de Natal. Foi quando, em um desses momentos repetidos, algo me chamou a atenção. Uma conversa entre meus pais, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eles estavam na cozinha, suas vozes baixas, quase um sussurro, mas eu consegui ouvir. Meu pai disse: não deveríamos ter deixado ele falar. Se ele tivesse falado, teria destruído tudo. Minha mãe respondeu, com a voz quebrada:
Mas ele estava tão perturbado, João. Ele estava começando a ver coisas, a falar de algo que não fazia sentido. Eu tentei impedir, mas ele estava tão decidido. Eu não sabia o que aquilo significava, mas meu coração acelerou. Marcelo. Eles estavam falando de Marcelo. Algo estava errado. Algo que ele descobriu. Mas o que ele queria dizer? Eles estavam escondendo algo, eu podia sentir isso, mas o que era tão importante que eles preferiram esconder até a morte dele? Durante o próximo ciclo, decidi enfrentar meus pais. Sentei-me à mesa, meus olhos fixos nos deles, e perguntei diretamente: o que aconteceu naquela noite, mãe? Pai? O que Marcelo queria revelar? Ambos ficaram em silêncio por um momento, como se tentassem processar minhas palavras. Mas logo minha mãe desviou o olhar, e meu pai continuou mexendo seu copo de vinho, sem uma palavra. Eu os observei, e algo dentro de mim se partiu. Eles sabiam, mas se recusavam a falar. Foi então que ouvi a voz de Marcelo, como um sussurro no fundo da minha mente. Eu sei o que vocês fizeram, disse ele, e a sensação de estar sendo observada me invadiu. O espírito de Marcelo estava perto, mas ele não falava. Ele apenas me olhava, com os olhos vazios e tristes, como se estivesse tentando me dizer algo que eu ainda não podia entender. A verdade estava lá, entre nós, mas ninguém se atrevia a tocá-la. Os dias passaram, mas o ciclo não cessava. Eu estava presa, mais do que nunca, na mesma noite que se repetia incansavelmente, como uma eternidade que se arrastava diante de meus olhos. O rosto de Marcelo estava sempre lá, em cada canto da casa, em cada sombra que se formava, e mesmo quando eu fechava os olhos, ele estava lá, observando-me. Algo em mim sabia que ele queria que eu descobrisse a verdade, mas ao mesmo tempo, havia algo em meu interior que me dizia para não aprofundar mais. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Meu pai e minha mãe, os rostos que conheci desde criança, estavam escondendo algo. Algo que envolvia Marcelo, algo que não deveria ser dito. Eles se tornaram sombras distantes, figuras vazias que pareciam mais uma lembrança de quem eles realmente foram. No ciclo seguinte, decidi confrontá-los. Não podia mais viver em uma mentira. O guardião do tempo havia me dado a chave para entender a repetição, mas isso também significava que eu deveria enfrentar o que estava enterrado nas profundezas de nosso passado. Eu me sentei com minha mãe na sala, e as palavras saíram sem que eu tivesse plena consciência do que estava fazendo. Mãe, você precisa me contar o que aconteceu. O que Marcelo queria revelar? O que vocês esconderam dele? Ela hesitou, e por um instante, pensei que ela não diria nada. Mas então, com os olhos marejados, ela sussurrou. Ele sabia que o tempo não se repete de graça. Marcelo Ele estava tentando reverter algo que nós fizemos, algo que mexeu com o próprio curso da nossa vida, algo que destruímos para salvar nossos próprios pesares. Eu a olhei, confusa, sem entender completamente o que ela queria dizer. O que ela queria dizer com o reverter? O que havia sido destruído? Foi então que meu pai se levantou, interrompendo o momento. Ele olhou para minha mãe e depois para mim. A dor em seu olhar era inconfundível, e antes que ele dissesse qualquer coisa, ele olhou diretamente para os meus olhos e disse, com uma voz quase inaudível: não podemos voltar atrás, Clara. O erro foi nosso. Marcelo não conseguiu entender. Mas você vai precisar fazer isso sozinha. Não há mais tempo. Aquelas palavras ressoaram em minha mente, e a sensação de desespero se aprofundou. O ciclo estava se encerrando, mas o peso da verdade era algo que eu não podia ignorar. Eu precisava encontrar uma maneira de corrigir o que havia sido quebrado, ou o tempo se tornaria, para mim, um destino fatal. Eu estava em um abismo. Cada revelação me empurrava para mais fundo, mas, ao mesmo tempo, me fazia entender o que precisava ser feito. Eu não podia mais escapar. O guardião do tempo, que aparecia em cada repetição, parecia agora mais próximo, sua presença insustentável. As palavras dele continuavam ecoando em minha mente,
mais fortes do que nunca. O tempo é um presente, Clara. Mas o que ele queria dizer com isso? O que eu tinha que fazer? Minha mãe e meu pai não eram mais as figuras familiares que eu conhecia. Eles estavam distantes, como se já tivessem morrido, mas de alguma forma ainda estavam ali, ocupando um espaço que parecia ser vazio. Marcelo, embora morto, estava ainda presente, de uma forma sombria e silenciosa. Ele me observava, seus olhos vazios, exigindo que eu o entendesse. Eu não sabia como, mas as respostas estavam perto. Eu podia senti-las. Foi quando a casa começou a se transformar. Cada repetição começava a ter pequenas variações, como se estivesse se distorcendo. A árvore de Natal agora estava seca, suas folhas caídas no chão, e as luzes piscavam de maneira frenética. A sala estava se apagando aos poucos, a luz se tornando mais tênue, e tudo parecia estar sendo consumido pela escuridão. Eu sabia que o tempo estava acabando. Quando o guardião apareceu novamente, não me assustei. Ele estava lá, parado na entrada, com seu sorriso enigmático. Ele não disse uma palavra, mas eu sabia que ele não precisava. Tudo estava prestes a acontecer. Eu não sabia se havia algo que pudesse mudar o que já estava escrito, mas, naquele momento, entendi. O ciclo não seria quebrado. Não havia como escapar. O que devo fazer? Perguntei a ele, desesperada. Ele apenas sorriu novamente, como se estivesse esperando por essa pergunta. Depois, apontou para a caixa de madeira que eu ainda segurava. As palavras estavam lá, ainda visíveis, e ao olhar para elas, uma onda de compreensão me atingiu. Eu sabia o que precisava fazer. Eu sabia que o erro não podia ser corrigido, mas algo mais poderia ser alterado. O tempo seria meu aliado, mas também o meu inimigo. A última chance havia chegado. Eu fechei os olhos e, com um suspiro profundo, fiz a escolha que mudaria tudo. Eu respirei fundo, sabendo que não havia mais como voltar atrás. O guardião do tempo permaneceu em silêncio, observando-me com os olhos profundos, como se esperasse que eu compreendesse o peso das minhas ações. Eu olhei para a caixa mais uma vez. As palavras estavam ali, como uma última chave para destravar a porta que eu temia, mas que, ao mesmo tempo, sabia que precisava abrir. Com um gesto hesitante, eu recitei as palavras que estavam escritas no papel antigo. À medida que as pronunciava, a casa ao meu redor começou a tremer, como se a estrutura inteira estivesse sendo desfeita, fragmentada. A luz da árvore de Natal piscou uma última vez, e então apagou-se completamente. Eu fechei os olhos, sem saber o que esperar. O som do tempo sendo quebrado ecoava em meus ouvidos, e tudo ao meu redor parecia desvanecer. Quando abri os olhos novamente, a sala estava vazia. O guardião não estava mais lá. A casa, que antes parecia engolir a luz, agora estava envolta em uma quietude quase divina. Eu me encontrei no meio de uma nova realidade, onde o tempo não era mais o ciclo inescapável, mas uma linha reta, fluida, sem a repetição dolorosa que havia me aprisionado. Olhei para minha família. Eles estavam ali, mas algo havia mudado. Não havia mais o peso dos segredos, nem o sofrimento enterrado entre nós. O rosto de minha mãe, antes marcado pela tristeza, agora parecia em paz. Meu pai olhava para mim com um olhar que eu não reconhecia. Era como se ele finalmente tivesse entendido a gravidade de tudo o que havia acontecido. Eles sabiam, mas agora, mais do que nunca, sabiam que não havia mais retorno ao que foi. Marcelo, o irmão que eu tanto amava, não estava mais presente. Mas seu espírito, de alguma forma, parecia ter encontrado a paz. O peso de sua morte, que nos assolava há tanto tempo, estava dissipado, como se o ciclo que o havia mantido preso fosse finalmente quebrado. Olhei para a noite lá fora, o céu estrelado sem nuvens, e percebi, com uma clareza brutal, que a repetição havia terminado. O tempo, que parecia ser uma prisão, agora era livre. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que o Natal seria, finalmente,
Um dia de paz. A neve já começava a cair quando cheguei à casa. O céu estava nublado, uma camada espessa de nuvens cobrindo o horizonte, como se o mundo lá fora estivesse se desfazendo aos poucos. A estrada estava silenciosa, coberta por uma manta branca que se estendia sem fim. Ao longe, as montanhas se erguiam imponentes, tão distantes quanto meus próprios pensamentos. Eu havia decidido passar o Natal sozinho, longe de tudo e todos. Depois daquilo tudo, a solidão parecia ser a única companhia que eu conseguia suportar. A casa estava como eu me lembrava, uma construção simples, mas acolhedora. As paredes de madeira, o cheiro de umidade do velho alpendre e a lareira que eu sempre amei. As decorações de Natal estavam em todo lugar, mas pareciam envelhecidas, desbotadas pelo tempo. Alguns enfeites estavam quebrados, outros caídos sobre a mesa. Era como se o espírito do Natal tivesse ficado preso em algum lugar, distante e quase esquecido. Eu não me importava. O que eu queria, naquele momento, era apenas silêncio. Não me importava com o Natal, com as tradições ou com qualquer outra coisa. Só queria estar ali, longe da dor, longe das lembranças. Meu coração ainda doía, e eu sabia que não seria fácil, mas eu precisava dessa pausa. Entrei na casa, coloquei minha mochila ao lado da porta e me arrastei até a janela. A visão da neve caindo era hipnotizante. A sensação de estar tão isolado, tão distante de tudo, era ao mesmo tempo confortável e sufocante. Eu não queria falar com ninguém, não queria ouvir o som do telefone ou ver rostos familiares. Não, o que eu queria era ficar ali, no silêncio, com as sombras da casa como minhas únicas companhias. O relógio na parede parecia marcar as horas com um tic-tac incessante. O som era nítido, agudo, como uma advertência. Eu sabia que era só uma questão de tempo até que as lembranças começassem a invadir minha mente, mas ainda assim, eu estava preparado. Eu queria enfrentar isso sozinho. Não me importava o quanto fosse difícil. Sentei-me na velha poltrona perto da lareira, olhando as chamas dançarem. Elas pareciam se contorcer de maneira que eu não conseguia entender, como se quisessem me contar algo, algo que eu não queria ouvir. As chamas refletiam sombras na parede, que pareciam mexer-se sozinhas, mas eu estava tão cansado que ignorei. Fechei os olhos e me permiti sentir o calor do fogo, mesmo que ele não fosse suficiente para aquecer o vazio dentro de mim. A tempestade lá fora se intensificou, o vento começava a gritar contra as janelas, e as sombras dentro da casa pareciam crescer. Mas eu não me movi. Eu sabia que não estava sozinho ali, mas não queria dar atenção ao que estava me observando. Algo estava no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia evitar. Eu queria acreditar que o silêncio poderia me salvar, mas uma parte de mim sabia que estava apenas adiando o inevitável. A noite caiu rapidamente, como se o dia tivesse desistido de existir. A tempestade lá fora ficou mais forte, e as rajadas de vento batiam contra as janelas com uma força crescente, fazendo a casa render. O som da neve sendo empurrada contra as paredes era quase ensurdecedor, como se o mundo estivesse tentando entrar pela porta. O calor da lareira começava a diminuir, e eu me vi forçado a me aproximar das chamas, tentando sentir algum consolo nelas. Sentei-me novamente na poltrona, com a taça de vinho nas mãos, apenas para preencher o vazio da noite. Não sou de beber, mas algo naquela noite exigia que eu fizesse isso, que procurasse qualquer coisa para aliviar a tensão que se acumulava dentro de mim. O álcool queimava minha garganta, mas não fazia a dor ir embora. Ela permanecia, sólida e constante. Foi quando comecei a ouvir o primeiro som estranho. Não era o vento, nem a tempestade. Era algo mais sutil, algo quase imperceptível. Um ruído baixo, como se alguém estivesse andando na casa. Eu olhei ao redor, mas não vi nada. Apenas as sombras dançavam nas paredes,
e o fogo estalava como se quisesse me alertar. Talvez fosse a solidão mexendo com a minha cabeça, talvez fosse o vinho, ou talvez fosse algo mais. Mas eu sabia que não estava sozinho ali. Tentei ignorar. Fechei os olhos e voltei à minha bebida, tentando me concentrar no calor que ela me trazia. Mas o som persistia, crescendo cada vez mais alto. Era como se algo, ou alguém, estivesse se aproximando, algo que não fazia sentido. Eu me levantei lentamente, os passos ecoando pela casa silenciosa. O som vinha da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas panelas. Mas ninguém estava lá. Respirei fundo e fui até a porta da cozinha. Quando a abri, não encontrei nada além do silêncio. As luzes da casa pareciam mais fracas agora, como se também tivessem se cansado de lutar contra a tempestade. A sensação de que algo estava errado se intensificava. As sombras estavam mais densas, quase como se tomassem forma, mas não o suficiente para eu ver claramente. Tudo parecia distorcido, como se eu estivesse olhando através de uma névoa. Voltei para a sala, mas o desconforto persistia. Algo estava se movendo nas sombras, algo que eu não queria ver. Sentei-me novamente, tentando racionalizar tudo. É apenas a solidão, pensei, apenas o vinho. Mas eu sabia que não era isso. Algo estava errado, muito errado. A tempestade lá fora continuava a aumentar. A casa estava agora completamente cercada pelo vento e pela neve. O que antes parecia ser apenas uma noite isolada se tornava algo mais. Algo que eu não conseguia entender. A sensação de ser observado estava se tornando esmagadora. No entanto, algo ainda me prendia ali, na poltrona, na casa que eu pensava conhecer tão bem. Algo estava prestes a acontecer, e eu sentia, no fundo do meu peito, que não havia mais como escapar. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia se estava perdendo a sanidade ou se a solidão estava me afetando mais do que eu imaginava, mas as coisas começaram a se tornar estranhas. Foi no momento em que olhei pela janela da sala que a vi pela primeira vez. Ana. Ela estava lá, do lado de fora, na neve. Seus cabelos castanhos balançavam ao vento, e ela usava o casaco que costumava vestir quando íamos caminhar pela manhã. Não era possível, não podia ser ela. Ana havia partido, e eu sabia disso. Mas ali, naquele momento, ela estava bem diante dos meus olhos. Eu levantei da poltrona rapidamente, o coração batendo descompassado. Meu corpo estava em choque. Corri até a porta e abri-a, mas a neve já havia coberto o que restava da estrada, e não havia sinal de ninguém. Apenas a escuridão. Apenas a tempestade. A visão de Ana desapareceu como um sonho, mas o frio na minha espinha permanecia. Fechei a porta com as mãos trêmulas e respirei fundo. Foi apenas minha imaginação, disse a mim mesmo. Eu precisava de uma explicação lógica. Eu estava sozinho, e a saudade tinha o poder de brincar com minha mente. Talvez fosse o isolamento. Talvez fosse o silêncio que, de algum modo, trouxe Ana de volta para mim. Mas então, a voz. Uma voz suave e distante. Era ela. Eu podia ouvir suas palavras, tão claras quanto o som do vento lá fora. Carlos. Ela sussurrou. O som vinha de algum lugar dentro da casa, mas não consegui identificar de onde. Olhei ao redor, o coração apertado no peito. A lareira queimava com menos força agora, mas o som do fogo parecia abafado, distante. Meus passos eram cautelosos enquanto eu andava pela casa. Cada barulho parecia amplificado, e o silêncio ao redor parecia se esticar, como se a casa estivesse me engolindo. Carlos. A voz soou novamente, mais próxima, mas ainda indistinta. Eu sabia que não era a minha mente brincando comigo. Eu sabia que estava ouvindo algo real. Fui até o corredor, onde o som parecia mais forte, mas, novamente, não encontrei nada. Apenas as sombras, agora mais longas, mais escuras. E então, no final do corredor, eu a vi. Ana. Ela estava parada, como uma sombra,
como uma imagem que o tempo havia deixado para trás. Eu tentei falar, mas não conseguia. A visão dela era tão vívida, tão nítida, que parecia impossível. Ela sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso triste, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Como se ela quisesse me dizer algo, mas não conseguisse. Você não devia estar aqui, Carlos, ela falou finalmente, e as palavras soaram como um eco distante. Você não devia estar aqui. O frio tomou conta de mim. O ar parecia espesso, como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao meu redor. Ana desapareceu, como uma brisa que se dissipa sem deixar vestígios. Eu fiquei parado ali, no corredor, incapaz de me mover, como se o que acabará de acontecer fosse algo que não deveria ser lembrado. Mas não havia mais como ignorar. Eu não estava sozinho naquela casa. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Ana não estava ali, eu sabia disso, mas algo em mim insistia que ela estava presente de alguma forma, que ela ainda rondava aqueles corredores, aquela casa. Era impossível negar. O que mais poderia ser? O cansaço, o isolamento, o vinho, talvez, mas a sensação de que ela ainda estava comigo era mais forte do que qualquer explicação lógica. Passei o resto da noite tentando afastar as imagens de Ana da minha mente, mas elas não saíam. Elas se misturavam com as sombras, com os estalos da madeira antiga da casa. Cada movimento parecia mais suspeito do que o anterior, e a sensação de que eu estava sendo observado não me deixava. Olhei para a lareira, mas o fogo havia quase se apagado. Uma lufada de ar frio entrou pela chaminé, e eu me vi sozinho de novo. A neve caía lá fora, e o vento cortava como lâminas. O som da tempestade parecia querer invadir cada parte de mim. Decidi sair para a varanda. O ar gélido me atingiu de cheio, e a paisagem era ainda mais assustadora sob a escuridão da noite. Não havia luz alguma, além do brilho fraco da lua refletindo na neve. Foi quando eu a vi novamente. Ana estava lá, do outro lado da varanda, observando-me em silêncio. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não era um olhar cheio de carinho como costumava ser. Era algo mais profundo, mais vazio. Ela não estava sorrindo agora. Seus olhos, tão vazios quanto a neve que caía ao nosso redor, pareciam me julgar. Eu tentei me aproximar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se uma força invisível me impedisse de ir até ela. A distância entre nós parecia aumentar, e o vento que antes parecia ser só um ruído agora parecia carregar uma mensagem. Ana! Eu sussurrei, mas minha voz soou fraca, irreconhecível. Ela não respondeu. Apenas me olhou com aquele olhar perdido, como se estivesse me esperando, mas não soubesse o que fazer depois. Eu a chamei novamente, mas as palavras não saíam. O som do meu próprio nome parecia ecoar de uma maneira que eu não entendia, como se fosse um grito no vazio. E então, ela se virou e começou a andar para longe, desaparecendo na escuridão da noite. Eu gritei seu nome, correndo atrás dela, mas a neve engolia minhas pegadas, e a tempestade me cegava. Eu sentia o peso de suas palavras, como se elas tivessem sido deixadas ali, pairando no ar. Você não devia estar aqui. Foi a última coisa que ouvi. Quando finalmente parei de correr, estava completamente exausto. O ar estava gélido, e a casa parecia mais distante do que nunca. Eu sabia que algo estava se rompendo dentro de mim. A conexão com a realidade estava começando a se desfazer, e o único ponto de referência que eu tinha era aquela presença, aquela visão de Ana. A sensação de estar sendo observado estava mais forte agora. Eu não estava sozinho. E, de alguma forma, eu sabia que isso era apenas o começo. A noite se estendeu por horas, cada minuto parecendo arrastado pela minha crescente paranoia. Voltei para dentro da casa, ainda ofegante, o coração acelerado, e tentei me convencer de que tudo não passava de uma ilusão. A tempestade lá fora continuava a rugir com força, mas a sensação de inquietação dentro de mim era ainda mais intensa. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A cada passo que dava pela casa, o ar parecia mais pesado, as sombras mais densas, como se tudo ao meu redor estivesse se moldando de uma maneira que eu não podia controlar. Ana, a visão dela, o som da sua voz, a maneira como ela apareceu e desapareceu, tudo parecia tão real,
e ao mesmo tempo, tão impossível. Foi então que uma lembrança, enterrada nas profundezas da minha mente, veio à tona. A casa. Aquela casa tinha um segredo. Eu nunca quis me lembrar, nunca quis pensar sobre aquilo, mas sabia que não podia fugir agora. Quando eu era criança, meu avô costumava me contar histórias sobre a casa e seus mistérios. Ele falava sobre um velho diário escondido em algum lugar, um diário que possuía detalhes de algo que acontecerá ali, muito antes de eu nascer. Algo sombrio. Algo relacionado à família. Meu avô nunca me deixou ver o diário, nunca me contou toda a história, mas eu sabia que ele temia o que estava registrado ali. Ele dizia que havia coisas que não deviam ser desenterradas. E agora, com a neve caindo lá fora e a casa em um silêncio que parecia sufocante, eu não podia mais ignorar a sensação de que havia algo enterrado ali. Algo que precisava ser descoberto. Eu precisava entender o que isso significava, porque Ana estava voltando para mim, porque ela estava me chamando, mesmo que ela estivesse morta. O relógio na parede continuava a marcar as horas, mas agora o som estava mais perturbador. Cada tique parecia uma advertência, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu não sabia o que encontrar, mas algo dentro de mim me dizia que a resposta estava escondida naquelas paredes. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, como se a própria casa tivesse olhos, como se ela estivesse me vigiando. Eu comecei a procurar pelo diário, mexendo nas gavetas e estantes, mas tudo que encontrei foi poeira e mais sombras. Até que, finalmente, em uma das prateleiras mais altas, eu encontrei um livro de capa de couro, desgastada pelo tempo. Não estava onde deveria estar, como se alguém o tivesse movido deliberadamente. Eu abri o diário com as mãos trêmulas, e as palavras escritas em tinta desbotada começaram a fazer sentido. Mas o que eu li não foi o que eu esperava. O que estava ali era algo mais do que uma simples história da família. Era uma advertência. O diário falava sobre a presença de algo que havia sido aprisionado na casa, algo que não deveria ter sido trazido para dentro, algo que, de alguma forma, estava ligado à minha linhagem. O coração bateu forte no peito. Eu sabia que o que eu havia descoberto era o ponto de partida para algo muito maior, muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. O que estava acontecendo com Ana, o que estava acontecendo comigo, tudo fazia parte de algo que havia sido desencadeado pela minha própria presença naquela casa. Mas, antes que eu pudesse entender o significado completo das palavras, as sombras na sala começaram a se mover, como se algo, ou alguém, estivesse se aproximando. As chamas da lareira tremeluziam, e a casa, como se estivesse viva, parecia se fechar ao meu redor. O ar na sala parecia denso, como se a própria casa estivesse tomando forma à minha volta. Eu não sabia o que fazer. O diário estava em minhas mãos, mas as palavras que eu tinha acabado de ler se embaralhavam em minha mente. Algo estava se movendo na casa. Algo que não deveria estar ali. As sombras ao meu redor começaram a crescer, como se estivessem se esticando para me alcançar. O fogo na lareira continuava a crepitar, mas o som parecia abafado, distante. E então, antes que eu pudesse reagir, eu a ouvi. Ana, sussurrei para mim mesmo, sem acreditar no que estava prestes a acontecer. Ela estava lá, na entrada da sala. Mas não era a Ana que eu conhecia. Seus olhos estavam vazios, e seu corpo parecia flutuar, como se o peso da realidade não fosse capaz de alcançá-la. O casaco que ela usava estava rasgado, como se tivesse sido desgastado pelo tempo, e sua pele estava pálida, quase translúcida. Ela não sorria, não falava. Ela apenas me olhava, como se estivesse esperando algo de mim. O medo me paralisou por um momento. Minha mente queria correr, mas meu corpo não respondia. Eu sabia o que eu deveria fazer, mas não conseguia me mover. Tudo o que conseguia fazer era olhar para ela. Você me procurou, Carlos, disse ela, mas sua voz soava como um eco, uma sombra de algo que havia sido perdido. Você não pode estar aqui, respondi, tentando encontrar alguma explicação racional, mas as palavras soaram fracas e vazias. Ana balançou a cabeça lentamente, como se estivesse triste por mim,
como se soubesse que eu estava começando a entender a verdade, mas ainda não estava pronto para enfrentá-la. Eu não escolhi isso, ela disse, com uma melancolia que parecia cortar o ar. Mas agora você está preso aqui, Carlos. Preso como eu. As palavras dela fizeram meu coração disparar. O que ela queria dizer com isso? Preso? Como assim? Mas antes que eu pudesse perguntar, ela levantou uma mão esquelética, e a casa ao meu redor pareceu tremer. O fogo na lareira se apagou de repente, deixando a sala envolta em uma escuridão quase total. Você precisa fazer o que é certo, ela continuou, a voz cada vez mais distante, como se estivesse falando de um lugar que não era mais o meu. Antes que seja tarde demais. Eu tentei me aproximar, mas uma força invisível me afastou. Era como se a casa estivesse me empurrando para trás, como se tudo estivesse se distorcendo ao meu redor. A cada passo que eu dava em direção a ela, a distância entre nós aumentava. A presença de Ana estava se tornando uma força, uma energia que parecia me aprisionar, me manter longe. Faça o que é certo, ela repetiu, antes de desaparecer nas sombras, deixando para trás apenas o vazio, o silêncio e a sensação de que algo ainda estava por vir. A casa estava em completo silêncio agora. O vento lá fora não podia mais ser ouvido, e a neve não fazia som algum. Eu estava sozinho, ou pelo menos, parecia estar. Mas algo me dizia que, de alguma forma, Ana ainda estava lá, observando, esperando. Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A verdade estava em algum lugar naquela casa, e eu precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Mas o que eu tinha descoberto no diário, o que estava preso naquela casa, eu não sabia se estava pronto para enfrentar a realidade de tudo isso. Eu me virei, determinado a encontrar a resposta. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, uma sombra se formou diante de mim. E então, eu ouvi uma risada baixa, abafada, que parecia vir das paredes, como se a própria casa estivesse rindo de mim. Eu estava parado no centro da sala, o coração batendo forte em meu peito, sentindo uma onda de medo crescente me envolver. A risada que ecoava nas paredes não era humana, nem real. Era como um eco de algo muito mais antigo, uma presença que estava em todo lugar, dentro de mim, na casa, na neve. O peso da verdade estava me esmagando, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. A sombra diante de mim começou a tomar forma, uma figura indistinta, esquelética, como se o próprio medo tivesse se materializado ali, diante de mim. Não era Ana, mas a sensação de que ela ainda estava por trás de tudo isso não me abandonava. A casa estava viva, como uma entidade que se alimentava da minha dúvida e do meu medo. Eu olhei ao redor, as paredes se fechando, o ar ficando mais denso, e percebi que estava aprisionado. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. O que eu havia descoberto no diário era a chave. O segredo da casa, o peso de tudo que minha família havia escondido por tanto tempo. O que eu estava vivenciando não era apenas uma ilusão ou um pesadelo, mas o resultado de um ciclo que havia começado há muito tempo, antes mesmo de eu nascer. A casa não era apenas um lugar, era um cárcere. Um lugar onde aqueles que ousavam descobrir a verdade se perdiam, como eu estava me perdendo agora. Você sabia que isso ia acontecer, Carlos, disse uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Era a voz de Ana, mas não era mais ela. Era algo diferente, algo maior, mais antigo. Eu me virei, buscando a origem daquela voz, mas a figura sombria que se erguia diante de mim era tudo o que eu conseguia ver. Ela começou a se aproximar, e eu senti uma pressão crescente em minha mente, como se minhas próprias lembranças estivessem sendo apagadas, distorcidas. Você veio buscar a verdade, mas não pode carregar esse fardo. O ciclo precisa se repetir. A voz sibilou. A dor foi intensa. Minha mente, que antes tentava entender tudo, agora estava sendo dilacerada por uma força que eu não conseguia controlar. A casa, a neve, tudo parecia desaparecer, como se tudo estivesse sendo engolido por um vazio sem fim.
Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas estava além das minhas forças. O diário apareceu em minhas mãos, como se tivesse surgido do nada. Eu não podia mais escapar da verdade que ele guardava. As palavras do diário falavam sobre um sacrifício, sobre a necessidade de um novo guardião para manter o ciclo, para garantir que os segredos da casa permanecessem ocultos. E eu estava prestes a me tornar parte desse ciclo, como tantos antes de mim. Com um esforço que me custou tudo, eu fechei os olhos e gritei, não mais em desespero, mas em resignação. O som foi abafado pela casa, mas eu sabia que havia terminado. O ciclo havia sido cumprido. E então, o silêncio tomou conta de tudo. A risada cessou. A sombra desapareceu. A casa voltou a ser o que sempre foi, um lugar sem passado, sem futuro, apenas uma prisão eterna. Eu estava preso ali, para sempre.